Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks não é o Peter aqui, passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Eu tenho críticas a vocês, eu acho que vocês tomaram alguns posicionamentos nessas últimas eleições, porque vocês ficaram presos nessa briga de cavalos que é as eleições políticas, e eu acho que em alguns momentos vocês defenderam medidas contra os seus inimigos que vocês não deveriam ter defendido. É uma crítica que eu faço a vocês. Mas quais medidas contra... Eu acho que teve muitas ações autoritárias do STF que vocês aplaudiram, mas não deveriam ter aplaudido, na minha opinião. Porque não importa se é contra o cara que a gente odeia e que tá querendo dar um golpe mesmo. Mas não foi isso, mano. É que, tipo, assim, por a gente exemplo, vai voltar pra aquela explicação. É que eu acho que justificar cara... qualquer... Por exemplo, esse inquérito ilegal... mas a gente tudo tá que vem... Bonark. Eu sei, eu tô falando só da minha crítica que eu acho que é importante fazer pra vocês. Mas eu posso me defender depois? Claro. Mas eu acho que, tipo... Toda vez que o Alexandre de Moraes usou o inquérito, que é um inquérito ilegal, para atacar algum político que pode ter os seus defeitos e pode até merecer dentro da cabeça de vocês, mas quando você valida essa ferramenta ilegal, você está validando a oligarquia e o sistema ditatorial do Brasil, na minha visão, entendeu? Agora, pode se defender, mas eu acho que é isso. A nossa visão é diferente, porque a gente já explicou aqui até extensivamente que existia um discurso e práticas golpistas em curso. Mas para um erro vale tudo. Não é simplesmente um erro. Por exemplo, quando você descreveu a nossa posição, você falou, vocês aplaudiram certas decisões autoritárias contra pessoas que vocês não gostam. Sim. Não é tão simples, não é contra pessoas que a gente não gosta. Tem um monte de gente que a gente não gosta e que a gente não quer que tenha... Mas a questão é aplaudir medidas autoritárias. Não, a questão não é esse essa. É o problema. Não é aplaudir medidas autoritárias. A questão é entender que havia um golpismo em curso e que daí houve uma reação recrudescida de um sistema político, já com todos os problemas que a gente descreveu e que culminou nessas coisas que você está chamando de... Né? Mas depende do que você está acontecendo. Por exemplo... Não, acho que você nunca sacrifica o direito legal das pessoas. Em hipótese alguma. Depende se você Na tiver... minha opinião, se não, você senão tiver você um tá dando processo... Não, se você tiver Isso é golpe. Se você tiver um processo revolucionário, que as pessoas façam... Organizem uma milícia, comece todo mundo a se armar. O que é que o Estado vai fazer? O processo de democracia vai prender essas pessoas. Usando os devidos processos legais. Essa é a diferença. Você vai prender, não tem problema se a pessoa tá pegando armas e fazendo Monark, coisa provavelmente você tá colocando a gente no polo. Mas você prende ela usando as leis certas do jeito certo. Monark, você está nos colocando no polo, novamente, como se a gente fosse defensor do inquérito. Da ilegalidade. E você não está entendendo o nosso ponto. O nosso ponto que a gente descreveu, e é por isso que é difícil descrever. Por exemplo, a gente fez uma crítica toda ao que aconteceu com a Cruzoé. Você lembra? Sim. Inúmeros momentos disso. Mas Monark, eu entendo que de alguns lados eu fiz um vídeo inteiro sobre o Instituto do Ditador Romano e um paralelo disso com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Vocês batem neles. Eu fiz isso, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, vou olhar para o outro lado, que assim, você tem que olhar com a mesma sensibilidade para o outro lado. Eu tenho um bando de gente que são os carniceiros oportunistas do ponto de vista político, oportunistas do mais baixo nível, que votam com o PT, que destruíram a própria revolução que os levaram ao poder, que essa é a verdade, eles destruíram o fenômeno, transformaram tudo isso num culto ao Bolsonaro, que se pudessem prenderiam, eles tentaram prender a gente no histórico, eu não gosto de ficar repetindo essa história, mas também te cancelaram. Quem cancelou mesmo foi a direita, não. Opa, o Monark. Não, assim, de verdade, eu sou eu sei o que Monark, eu senti de quem veio. Quem veio toda a construção do cancelamento não foi a direita. Não, olha só, o seu cancelamento aconteceu junto com o do Kim. Tá? O seu cancelamento aconteceu junto com o do Kim. Sim. Ao mesmo tempo, nós temos sistemas de monitoramento, a gente teve que lidar com toda a gestão do cancelamento do Kim, a gente sofreu pra caralho que a gente não conseguia nem sair a público pra te defender, porque a gente também tava leproso naquele momento. E não foi só a esquerda, tanto no caso do Kim, o teu, não foi só a esquerda, tanto no caso do Arthur, que aconteceu. Não falei que foi só a esquerda. Principalmente no caso de vocês, porque a direita já era, você já era inimigo. Sim, mas com você, por exemplo, você já era atacado desde a época do Flow e eles atacavam vocês demais. Primeiro falaram que vocês eram... a gente comprava vocês. O Kim Paim tinha, que eu era agente do MBL. E assim, isso desde 2020 era falado isso. Simplesmente porque você já deu espaço pra gente fazer isso, como você deu espaço pra um monte de gente. Sim. Mas eles falavam isso, atacaram você, chamaram você de nazista, assim como chamaram o Kim também. A direita participou desses cancelamentos. Participou, não pouco, participou muito, tá? Aqui você tá dando... Não, mas é que eu entendo que eles têm participado. Eu tô fazendo uma coisa que acaba ficando circular. Deixa eu voltar pro ponto ali. Que é o... Eu até esqueci qual era o ponto. O ponto era o golpismo, eu tava falando cancelamento, do dictator.
Mas, meu Deus, agora tem que voltar aqui. Não, que eu tô... era do É que a fato gente que a gente já pior fez que eu as perdi críticas também. ao Alexandre de Moraes, etc. Isso, mas é que por que eu entrei nos cancelamentos que esses caras fizeram? Ah, Não sei. tá, assim, esses agentes do bolsonarismo que participaram de uma intentona golpista, tá? E que eu descrevi que eles participaram de cancelamento e tal, são caras que eles não estavam querendo uma brincadeira no parque. Um governo, volto a falar, um governo cujo presidente vem de origem militar, que tem um governo tomado por... Tinha mais militares no governo Bolsonaro do que durante a ditadura militar. Um governo que estava infiltrando gente no alto comando das Forças Armadas para tentar um golpe de Estado. É que você não quer ficar... É muito repetitivo contar, mas assim, houve a tentativa de golpe e vários agentes ali agiram de forma ativa nisso. Você teve um cara que outro dia teve aqui, que foi o Paulo Figueiredo, que ficava conclamando pessoas irem pra casa de certos generais. Gente que tava na frente de quartel. Pra quê? Pra chamar o general pra dançar um forró? Não, ele tava falando claramente, o pessoal quer agir. Pra pressionar, né? Pra pressionar o quê? O que é direito do cidadão ir na casa da pessoa, na porta. né? Calma, Não, Monark. pera, São pera, pessoas que estão na frente de um quartel pedindo uma intervenção militar. É direito e aí, delas, na minha opinião. Monark, vamos Acho lá. que na democracia você tem direito de até pedir ao fim dela. Tudo bem, Monark, que os mas vamos- comunistas fazem o dia inteiro Mas na que você- internet e recebem milhões de views toda hora, né? Mas Monark. quando você tem um presidente eleito e todo esse Não, processo... os direitos das pessoas não, Monark, eles não variam mas as conforme o pessoas contexto. estavam ali, não variam mas as conforme o pessoas- contexto. Não é direito. Não, ou você tem direito de algo, ou é um direito individual seu, de protestar e de Não, você opinião, tem direito de ou você não protestar. tem. Você teve, mas aquelas pessoas Você não estavam na pode frente Não do importa quartel. se tá intervenção Mas as no pessoas contexto, estavam na... elas têm direito de... Pera, Monark. Não, as Monark. pessoas têm o direito de ir na porta do quartel e protestar. E pedir qualquer coisa que eles Mas quiserem as pedir. Isso é pessoas liberdade de estavam expressão. fazendo isso, mas quando Eles você têm o vê que direito há disso. uma conexão Eles têm o direito entre disso. diversos agentes participando de uma intentona, e aquelas pessoas foi uma massa, que o lance é o seguinte, o processo estava tão agravado que havia essa massa, que você está falando que são as pessoas que estavam na frente do quartel usando o direito de livre manifestação, mas essas pessoas também estavam obedecendo uma determinada hierarquia, com financiamento, porque aquelas pessoas não estavam lá de graça. Muitas estavam, mas Não, tinha gente que não, óbvio claro. que as pessoas não estavam recebendo salário para estar lá, mas aquilo tudo custava. Eu já administrei um acampamento em Brasília, grande, na época do impeachment, e era um inferno, e era Comida, chega doações, água e e houve banho químico. fluxo de dinheiro, e assim, não era nem 20, Barraca. era uma porrada, assim, milhões de reais rodaram pra bancar isso aí, tá? Com influenciadores em redes sociais que atribuíam contato direto dentro das Forças Armadas, falando o que deveria ser feito, e havia uma cadeia de comando em que essas pessoas saíam de frente de um quartel, iam pra casa de um general, e essas mesmas pessoas depois foram todas pra Brasília participar de um ato no dia 8, com o presidente da República disseminando notícias de que as eleições tinham sido fraudadas, com um ministro dele que é pego com uma minuta de um estado de defesa naquele processo. Desculpa, tinha uma coisa que era muito grave Mas acontecendo. nada disso justifica Mas jogar não, o processo legal fora não, ou não, apoiar o não, processo olha legal só, eu não jogado estou fora. falando que nada disso justifica, mas tudo isso explica o processo histórico, explica que nós estamos vivendo, e é um processo histórico que eu quero que o cara que estava tentando dar um golpe de Estado, que eu sei que se o Bolsonaro conseguisse, eu estaria preso, eu quero que esse cara vá tomar no cu dele. Claro, eu eu quero que esse cara eu quero que esse cara, que se fizesse isso, que quando eles tiveram um poderzinho, que foi ter um promotor aqui em São Paulo, que foi e prendeu 2 doadores nossos, quer dizer, um doador nosso e um cara que é o Ayan, que é um louco só, por vingança que esses caras fizeram, eles comemoravam e me mandavam mensagens me xingando. Sabe por quê? Porque o pequeno poder que eles tiveram, coercitivo, para atacar um cidadão, um grupo político inimigo deles, eles fizeram uso sem a menor dó. Claro. Quando tentaram tirar o Danilo Gentili e usaram o Anderson Torres, se eu não me engano, para tentar derrubar o Danilo Gentili, falando que ele defendia, acho que era pedofilia ou estupro numa daquelas séries dele, eles fizeram. Toda vez que eles tiveram acesso a um pequeno poder, eles fizeram uso. Então, esses caras estão provando do próprio veneno. E você acha legal? Eu entendo. Não é que eu acho, eu quero que, assim, eles são catártico. perigosos. Não não tem nada de catártico. Eu quero que eles se fodam. Porque há uma guerra dada aí, e é uma guerra entre um processo revolucionário, de um lado, canalha, baixo, com financiamento sujo, com rachadinha, com gente com orçamento secreto, com funcionários de gabinete sendo usados pra isso, e uma reação do sistema com todos... E a gente falou muito mais de sistema do que Bolsonaro aqui. Mas você concorda que... Claro, eu entendo. Então, assim, mas é você um concorda grupo que eles golpista. devem ser punidos de acordo com o devido processo Eu legal? acho que tem que ser punidos de acordo com o devido. Eu acho que eles têm que ser punidos, eu acho que tem que ter uma investigação verdadeira agora. De acordo com o processo legal. Com certeza, e eu adoraria. Fora do inquérito. E eu adoraria. Fora desse adoraria. Mas eu quero, o que eu mais quero é que esses caras sejam punidos fora dessa porra desse inquérito. É o que eu mais quero, porque eles deixaram rastro E é e por prova... isso que vem minha crítica. Toda vez que você apoiava... Eu não apoio, eu quero que eles se... Eu estou vendo o crime... Monark... Mas é errado porque você fortalece aquele inquérito. Eu na não, eu não minha visão, fortaleço entendeu? aquele inquérito, Acho que não Monark, tá muito fortalecendo provavelmente... Eu acho não que fortalece um fortalece, pouco, porque Monark. valida ele quando
você A gente apoia não tava. a punição. Vocês tinham que... Não, por Monark, eu tenho que por mais denunciar, Monark. errado que pareça ser no nosso interno, nosso fígado, vocês tinham Mas que não ter é fígado, a defendido gente os não age com bolsonaristas quando fígado. eles estavam sendo Não, atacados pelo não, STF eu de não forma tinha- A gente tinha que ilegal. ser- a gente Ilegal. tinha que Bolsonaro, eles que tentaram me defender prender. o Pelo bolsonarismo. menos não apoiar. Claro que não, Esse- os essa- caras esse queriam ataque. que o Renan fosse pra Não cadeia. tô falando pra você apoiar o bolsonarismo. Eles Por que prenderam- você acha que Eles prenderam o apoiador do... independente de quem é seu inimigo. Não, A gente tem que amigo. desejar para os nossos inimigos o devido processo legal. A gente tem que Eu desejar entendi. pra eles. Assim, Monark, os nossos E o que inimigos... os bolsonaristas eles têm que O problema é desejar? deles. O que Você que vai é o se- problema Você deles? vai se comparar com merda? Não, não assim, é comparar com merda. Ah, sim, você quer Se- colocar no não, mesmo nível deles, Não, pô. meu. Se eu estou vendo que existe um grupo político que está tentando me destruir, subverter a democracia brasileira. Se o governo Bolsonaro tem mais militado que na época do regime, se o cara é um saudoso vale da tudo, ditadura, vale os não, outros não é subverterem, vale tudo. Monark. Eu tenho esse contexto todo aí que a gente já explicou várias vezes. Esses caras Mas eu estão entendo, se eu não tô negando esses o caras contexto. estão se valendo de tudo isso. E a gente tem que defender os bolsonaristas. Não, O que vocês é isso? têm que defender o direito deles como De quê? De pessoas pedir o golpe? políticas. Não, o direito de não ser De censurado. derrubar a De democracia? derrubar a democracia? Não, o direito Porque- de não ser censurado. O Mas direito que censura... Monark, pera, assim, é que normalmente a gente tá entrando numa discussão e circular. contra o inquérito ilegal. Mas a gente já foi E contra contra publicamente esse negócio de diversas vezes ao banir inquérito fake news, ilegal. esse Só negócio que, de banir fake só que é o news. seguinte, Monark. O Arthur defendeu aqui a censura, pô. Não, o Arthur não defendeu a censura. E a posição. depois voltou atrás. Não, a posição do MBL é muito clara sobre isso. A posição do MBL, sabe qual é? Todo mundo que participa de uma intentona golpista, porque assim, é legal falar de liberdade quando a intentona golpista vem do nosso lado, né, Monark? Porque se tivesse sendo essa mesma intentona golpista sendo tocada pelo Guilherme Boulos, eu quero ver se essa galera da direita tava falando em liberdades aqui. Eu estaria defendendo Eu não sei, a esquerda. eu não sei, porque eu não estaria. Eu Entendeu? estaria. Eu não estaria. Porque assim, uma intentona golpista vinda da esquerda, se tivesse milhões de pessoas na rua pedindo intervenção militar com Com Lula Lula no no poder. poder. Quando o Entendeu? STF passasse pela Constituição... É uma Assim, parte eu do sei que essa exército, direita, eu eu sei que essa defenderia direita, eles. eu sei que essa direita não A gente tem que defenderia. defender a lei, não Assim, pessoas, mas olha, não grupos mas políticos. olha só, Monark, essas pessoas, nós estávamos num processo, como eu falei, com uma democracia disfuncional, e nós estamos vendo uma democracia disfuncional com uma briga faccional com gente de ambos os lados agindo fora da lei. Ambos os lados estavam agindo fora da lei. Uma tinha uma massa de pessoas gigantesca nas ruas, contatos e assim, facções inteiras das Forças Armadas ao lado deles, forças policiais cooptadas ao lado deles, grana sem parar, setores da economia apoiando eles, e do outro lado você tinha o que a gente A chama de mesma oligarquia, você tinha um jogo. tem dois monstros O que é aí. o seguinte, o sistema democrático, nosso sistema judiciário, de forma normal, não foi capaz de brecar nada. E essa é a realidade. O nosso legislativo, que é quem deveria chamar uma CPI para resolver essa putaria do governo Bolsonaro na época, não foi capaz de brecar nada. Quando nós fomos por vias políticas brecar o bolsonarismo no âmbito golpista dele, pedir impeachment, ninguém quis andar nada. Ninguém quis andar com nada. Assim, a gente propôs as mais diversas alternativas, a gente denunciou pro judiciário, todo mundo fez. Não andou nada. E o que ficou foi o seguinte, foi um jogo com gente andando fora, vamos dizer, com gente criando suas próprias liberalidades, suas próprias interpretações sobre o que é liberdade de expressão, suas manipulações, e assim, a manipulação que rolou nas eleições, com essa massa de pessoas, aquele argentino e tudo, com o Bolsonaro validando, foi uma coisa completamente fora do game, foi a versão dele, e eu acho que é uma versão mais perigosa, dado Pra mim, o tá arranjo. dentro do game a live do argentino. Eu acho que Eu faz não parte da acho que tá democracia. dentro do Você game. faz Quando uma você análise, tem um você tem o contexto, direito de publicar essa Se análise, você tem não um importa contexto. a sua decisão, Mas, a sua opinião. Monark, assim, você As estava pessoas falando têm agora de direito guerra falar merda. híbrida e influência norte-americana. Não é nas censurando decisões, as pessoas que mas você resolve o que isso. você tem ali era um cara que estava Não dando importa, argumentos não importa. dentro mim do não Brasil importa. para justificar uma tentativa de golpe de Estado, que depois surge uma minuta que é demonstrada claramente com o ministro da Justiça do presidente. Ele tem o pro direito de cara... fazer essa live, não importa. Ah, entendi, cara, Monark. Então, assim, que mas que eu assim, uma hora defendo você quer falar de. princípios. Uma hora você Eu tá falando de defendo soberania Renan, nacional, outra Renan. hora você tá defendendo um argentino querendo substanciar um golpe na galera. Eu fico confuso Renan, nessas você horas. tem que tomar cuidado. Porque assim, tá um porra do argentino. Você tem que tomar cuidado de achar que quando eu tô defendendo o direito de alguém, eu tô defendendo essa pessoa. Perfeito, Tem Monark. uma diferença nisso. Perfeito, Monark. E Assim, esse você é tá o ponto defendendo, da questão você principal, tá na sendo verdade. meio que formalista. Legal, eu também gostaria. Eu não tô sendo formalista. Ó, os nossos direitos, elas são universais. Todo mundo tem os mesmos direitos, certo? Sim, mas você entende que isso, Se Monark, quando isso alguém- é uma quando- convenção quando- que nós fazemos dentro do sistema. E esses Isso, direitos e a gente costumam ser chama isso de validados democracia. em Quando sistemas as leis democráticos. são respeitadas, quando um sistema não pode ser... Você tem a lei, ela é respeitada, isso é democracia. Quando para de respeitar, pô, a lei não é mais democracia, entendeu? E na lei as pessoas podem falar sim, podem falar merda sim, tanto que
porra de todos os comunistas que eu pessoas não conheço na podem face, falar tudo. na face da As pessoas não terra, podem falar tudo. As pessoas não advogam podem todos falar os dias tudo, por uma Monark. revolução do proletariado, que é um golpe, Um gente. cara não pode A verdade montar. é essa. Por que a gente tá usando 2 pesos e 2 medidas Mas a gente pras não usa pessoas? 2 pesos e 2 medidas, Depende. Monark. Por que o comunista Não pode, usa 2 pesos e Não, 2 vir e medidas. falar se o sobre golpe comunista- todo dia na mídia e os outros caras não podem? Meu irmão, mas se o comunista estiver no poder, com setores consideráveis do exército, com 1 milhão de pessoas Tá no no poder, meio o Lula é o presidente. Pois é, então, se o Lula começar a falar em intervenção militar com ele no poder, se ele começar a incitar 1 milhão de pessoas, se ele tiver o MST, MTST, tudo que tem braço armado pra lá e pra cá, Mas em ele cima de sempre quartel... incitou, ele sempre fez isso. Não. Nunca. A burguesia! Nós temos que derrotar Não essa classe houve. média que odeia Não vocês! houve O ser nos humano dois. tem que pegar em Não, o cara, proletariado não tem que houve se nos levantar! dois. O Lula, Não, assim, Não ninguém houve fez isso no estando no governo poder, Lula, Monark. nos 2 mandatos do governo Lula, não houve uma incitação sistemática durante 8 anos para ele assumir o poder via golpe. Isso não aconteceu. Gente, o que é liberdade de E expressão? se, O que é isso? e se isto acontecer, isto terá que ser combatido como prioridade Com todas máxima. as armas possíveis. E outra Com coisa, censura, inclusive? não Mas tem isso de liberdade de expressão absoluta. As democracias não estabelecem a liberdade. Elas estabelecem liberdade de expressão limitada. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode injuriar as pessoas. Você não pode ser racista. Nos Estados você não Unidos pode. Então, mas aqui você não pode. Não é assim. Não é assim, poderia você ser assim. é Não, mas é livre, assim, mas você pode você- fazer você o que não você pode quiser. Além montar disso, a gente não tá falando simplesmente, tem algumas pessoas que têm teses, assim, esdrúxulas sobre golpe de Estado e elas gostariam de viver, sei lá, na monarquia e aí elas são saudosas de alguma... Não! O que aconteceu foi um processo histórico com um presidente eleito incitando as pessoas, com força militar, com gente do exército lá no poder, com setores do exército apoiando isso. Aí você Havia faz um uma processo- investigação, pega financiamento e tal, você não cala as pessoas, pô. Mas espera um pouquinho, Por que- Monark. por que Assim, que é que a eu gente acho muito... sacrifica essa Mas não é, liberdade mas de você sabe, expressão novamente, tão você pega facilmente esse assim? princípio da liberdade de Porque as expressão... pessoas estão É querendo dar universal. um golpe. Porque Esse- pessoal- não mas- importa, cara. mas- Não importa. Os comunistas É estão lógico tentando que dar um golpe importa. desde sempre. Como não importa? Não. Monark, você tá Não, pegando o não, eles princípio... querem- Eles Monark, falam, faz é a- óbvio o que cara os fala de comunistas matar a falam. gente. Eu sei, Pô, eu sei que então eles por que- falam. Por que ignorar Eu isso? sei que eles falam, mas se o Lula, que está no poder, falar e ele tiver uma prática dessa, bem clara, delimitada... Prática? Sim. porque Prática foi é o que o diferente de Bolso- falar. Não, o bolsonarismo tentou várias vezes, que ele não conseguiu, graças Ele perdeu, a Monark. Deus. Nessa Mas ele guerra, tentou- quem pode mais ele- chora menos. Ele perdeu. Eu Os entendo isso, mas você influenciadores não sacrifica falaram- a liberdade de expressão por nada, nisso. Mas assim, o Monark, eu Por acho muito nada. engraçado que não acho. Na minha visão, discordo. nada. Não, Eu discordo. sou- Eu acho que você tem que eu manter... tenho um princípio e eu Você tem sigo que esse manter princípio. as feito, Monark, estruturas assim. da sociedade. Se as pessoas estiverem todas falando em romper a estrutura toda da sociedade, derrubar a democracia, botar um cara no poder e tiver manifestações massivas em torno disso, isso aí pra mim é um problema Aí tem gravíssimo. que coibir, não é tem assim. que pôr um cara pra óbvio decidir o que tem fala e que quem coibir. fala o que cara, fala. mas a gente censurar tá as falando do outro pessoas, lado, perseguir. Monark. Não, Mas, não é Monark, censurar as pessoas e Monark, perseguir. é que eu Qual que é? Qual que é? mas Qual que é a assim, solução? Mas, pô, Monark, Como assim, qual que é a solução? A gente, é que, ó, esse negócio da liberdade de expressão não fui eu que inventei, Mas gente. não foi você- Esse princípio que eu tô defendendo aqui não é novo. Mas Ele eu vem do sou- iluminismo, começou mas- na Grécia, mas gente. Tudo bem, ô Monark. Tudo bem, mas não é as absoluto. liberdades, elas se dão dentro de Na determinadas sua ordens. cabeça não é. Não é na minha Não. cabeça, no ordenamento jurídico, não é absoluto. Claro, não é, mas eu Então. gostaria que fosse. Ah, mas não é. E eu acho errado não ser. Tudo entendeu? bem, mas Aí assim, é a sua as opinião. liberdades, Monark... porque o meu programa é de opinião, pô. As liberdades se dão dentro de determinadas ordens. Né? Eu posso ficar no meio da selva, parece um leão, eu tenho cuidado, eu tenho meu direito à vida, Sabe qual é o resguardado. problema? Quem que decide qual é a regulação Mas, do... pois do, é, da- do- Monark, quem mas quem calma, decide Monark, quem fala? calma. Quem decide? Vamos Como que faz? Como é esse processo de Vamos censura? recuar só um pouco, porque assim, a gente começa a ir, a gente sai de um assunto e já tá em outro lá na frente. Senão a gente acaba nunca resolvendo os assuntos que a gente vai tratando e a gente não endereça o que foi falado aqui. Eu acho que o que tem que ser endereçado é o seguinte: você fala assim, liberdade de expressão, você fala devido ao processo legal, também tem que falar em liberdade política, que vem do iluminismo também, e quando você tem uma quebra de um determinado ordenamento para a instalação de uma ditadura, a gente está falando da destruição das liberdades políticas dos dissidentes e É todo por isso que mundo. eu só tô contra o judiciário. Mas por isso que deveria ser contra estar tão preocupado falando em liberdades, também com a tentativa de golpe que foi dada por um governo que foi eleito em Como 2018. você disse, ele já perdeu. Então Mas eu ele- me mas preocupo ele mais com o perdeu judiciário com agora. 4 anos tentando Mas ele ficou isso, 4 anos meu irmão. tentando, Monark. Isso E é o que muito eu não grave. consigo entender é o fato Não é de tão você... simples assim. Mas não assim, é golpe ou não golpe. mas- Não é bem mais complexo do que você Mas tá você querendo fala que dizer é complexo nele, mas você já atribuiu ao Alexandre de
de Moraes, que ele já é um ditador com uma facilidade muito grande. Porque ele ignorou a lei. Mas porque o Bolsonaro... Mas assim, o Bolsonaro também Bolsonaro ignorou tá aí. tentando um golpe. Isso é ignorar Qual lei? muito a Qual lei. lei? Mas eu não tô Ele defendendo é o tentar Bolsonaro. eliminar a Constituição. Toda a lei, Mas, gente, o vocês ordenamento percebem que jurídico toda vez que eu tô inteiro. defendendo liberdade de expressão, vocês trazem a carta Bolsonaro. Não, mas não é Não a é isso. carta. É porque É a tudo... carta Bolsonaro, não é porque a não carta dá pra defender Bolsonaro. o fim da Cara, liberdade de essas expressão pessoas sem não trazer estavam- essa Não, carta. Monark, mas isso está dentro de um Essas contexto pessoas não específico. estavam falando que o céu é verde. Não se trata disso. Igual a gente comunista está, não tá falando que a isso é verde, tá falando gente que tem que está matar um patrão. descrevendo É isso que um eles falam. processo golpista que quase ocorreu no Brasil. Um processo golpista significa a abolição da estrutura básica do ordenamento jurídico e das liberdades de expressão, de pensamento, de organização política, etc. Que foi o que o etc. STF fez. Não, Quem fez isso foi o Bolsonaro, mas ele não conseguiu. Não foi o Graças Bolsonaro a que Deus. censurou as pessoas. Pelo amor de Deus. Não Monark, foi. A gente vai ficar, essa discussão vai Cara, ficar o circular. bolsonarismo tentou prender o MBL. Sim, é errado isso. Então isso é mais do que censurar Mas eu não tô as pessoas. defendendo isso. Mas o Você bota a Bolsonaro... pessoa Gente, na é vocês cabeça. que estão Mas defendendo não que a é, nós liberdade estamos tem que ser defendendo, nós estamos sacrificada. falando, Não, eu. A mas não, gente mas não Monark, está essa Você falou, conversa não é fica absoluta, circular. tem que ter Monark, algum sacrifício. Não, a liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro não é absoluta. Não, eu sei. São fatos. Ela Os não é princípios, eles absoluta. são Sim. relativos Eu- uns aos outros. Eu entendo que não é Você não atualmente. pode falar Assim, ó, qualquer o que eu- coisa. o que eu advogo é uma liberdade de expressão a quem é os Estados Unidos, que nem é perfeito, na minha opinião, mas já é melhor do que aqui. Mas, Monark, Agora, vamos... Pera, só- mas, Monark, pera. É que você jogou os Estados Unidos no meio. Houve uma tentativa de invasão no Capitólio lá. nem as por pessoas- isso o STF censurou As pessoas lá. foram presas, as pessoas estavam As pessoas invadindo. E há foram uma presas. investigação. Não, foram censuradas. Não, é as pessoas. Não, assim, há uma investigação em foram presas. curso nessas pessoas. Elas perderam uma liberdade maior do que essa. Tem gente que tá com condenações, aparentemente, aí, gigantescas. Aquele cara vestido de bisonte, sabe? Com aquela fantasia esdrúxula. Um xamã. É. Sim, as pessoas foram presas e assim, aquelas pessoas atentaram contra a democracia americana. Nunca o parlamento deles ali, foi o Capitólio, no caso, foi invadido de tal maneira. As democracias reagem a ações, especialmente ações, mesmo as mais tolerantes a discursos mais bizarros. Lá tem partido nazista, lá tem Ku Klux Klan, lá tem tudo. Lá não censura. Lá tem tudo. Lá não censura. Eu só Mas quero lá, a realidade igual mas lá. Houve, Não quero mas partido lá. houve uma mobilização política incensada por influenciadores e pelo próprio Donald Trump, em certa medida. Bem menos direto do que aqui, tá? Mas muito mais suave do que aqui. E esses caras invadiram o Capitólio e estão todos em cana. E o Congresso americano no debate isso aqui. Nós aqui tivemos uma coisa... Não é todos, algumas pessoas. Nós E aqui... e teve pessoas que Não, quebraram. tal muitas coisa lá pessoas também. foram... Não, teve gente que morreu ali dentro. Sim. Então, assim, mas muitos deles estão presos, os organizadores, tá todo mundo investigando quem são os organizadores, então o processo só não parou. Tudo bem. Aqui, Monark, Mas o isso tem nada a ver com processo, liberdade de expressão. o processo foi muito mais grave, mas eu sei que não tem nada, mas tem a ver com liberdade política, tem a ver com ataque a instituições políticas, tem uma determinada ordem política. E a ordem política nossa estava sendo atacada pelo Bolsonaro, e a gente fez aquela timeline para demonstrar para você que esse ataque que eles estavam fazendo vem antes do Bolsonaro chegar ao poder, faz parte da mentalidade desse grupo político que chegou ao poder e de um governo que ficou o tempo todo, em vez de governar, tentando tocar um golpe de Estado para concentrar poder. E a gente falou, do outro lado, o sistema responde de forma disfuncional, numa democracia disfuncional, de outra maneira. Aí tá aqui falando, liberdade disso, liberdade daquilo. Honestamente, meu velho, você tá assistindo um tiroteio em que a tua liberdade política tá correndo risco, em que as suas liberdades... Vamos falar que até o teu direito de defesa, de diversos, você teve direito de defesa tolhido aí. Entendeu? Sim, claro. E você, vamos falar aqui, você entrou de gaiato nessa história. Porque você não faz parte da intentona golpista. É que não tem gaiato. Essa história é o fim dos direitos Não brasileiros. é o Essa é a teu- não, história assim, que tá sendo contada. olha só, o Monark. É isso que Só eles não estão Monark, percebendo, a novamente, gravidade eu percebo a do gravidade. ataque às nossas e eu liberdades percebo a que tá gravidade, eu percebo a acontecendo. gravidade do cenário. Só que é o seguinte, as liberdades políticas que estavam em risco, porque a gente poderia tomar um outro golpe militar agora, nós poderíamos tomar. E assim, as chances disso ter acontecido eram enormes. O Bolsonaro estava ali às vésperas de tentar. Tudo bem, eu entendo, o só Bolsonaro que, é o ruim. problema é o seguinte, o fato dele ter perdido... então beleza, agora só vamos falar outro lado. Não, tudo na vida tem contexto. Não, o que eu Porque tô se não falando tem é, a gente tem que contexto na defender vida... as liberdades. O MBL não Eu sei, entende, nós- não defende a liberdade de expressão como eu defendo. E eu acho um erro de vocês. Eu sei, assim, Só isso. a gente defende. Tudo bem, pode ser, você pode considerar um erro, só que eu nunca vou tirar isso de contexto, eu nunca vou fazer uma defesa de algo fora do contexto dele. Porque se eu ficar olhando aqui, vou ficar vitimizando gente que tentou dar um golpe de Estado e queria, em nome dos seus projetinhos particulares de poder, dentro da demência de um Carluxo, da demência de um Bolsonaro, da demência de um Olavo de Carvalho, de toda a volúpia desses caras pro poder. Se eles tivessem um poder na mão, eles iam fazer o que eles iam... A gente já sabe o que eles iriam fazer. Que concentração, perseguição de adversários. Porque quando puderam cancelar, perseguir... Eu entendo, criar- eles são ruins. Eles iam fazer Eu tudo isso. Então, concordo com assim, você. eu não vou ficar aqui... olha só. Não, eu tô vendo uma briga disfuncional em que, infelizmente, eu não tive poder pra brecar.
Porque o correto era a gente ter metido o impeachment institucional no Bolsonaro, lá durante o mandato dele, e as forças políticas, as oligarquias não quiseram, tá? Ninguém quis impeachment, a começar por essas mesmas oligarquias. Mas não quiseram. Seguraram o cara lá, ficaram fazendo esse jogo de força e rolou. Então o problema, assim, Monark, só pra ficar claro, eu não vou me sensibilizar com golpista, eu não vou me sensibilizar com um membro do MST, Mas eu não tô assim como eu não vou me pedindo sensibilizar. Então pronto, assim, agora... Eu tô pedindo pra se tudo bem, sensibilizar com os nossos direitos. então, eu quero direitos, eu quero um devido processo legal pra todo mundo, beleza? Mas não rolou e eu não tive poder pra resolver isso. Não rolou, não rolou, não rolou, porque teve uma briga sistêmica entre um projeto golpista de poder e um sistema lá em decadência que estão se enfrentando. É isso, essa a leitura nossa. Mas nós não temos Você não meios de acha interferir. justo defender o seu inimigo quando ele é... Ele não é apenas abusado meu por um inimigo, ele é um inimigo sistema sistêmico. Ele quer substituir essa oligarquia Foi pra... abusado. Foi um pouco, Ele não né? foi abusado por um sistema ilegal. Eu acho que, por exemplo, o Brasil entrou Paralelo numa briga foi abusado. faccional que o Renan tá descrevendo. Foi aí, justo censurar o Brasil mas Paralelo? olha só, Foi acertado? E eu sei que vocês defenderam o Brasil Paralelo nessa época, eu vi. Eu sei, Eu mas não tô assim, nem falando eu já que vocês têm defendi essa posição. Outro dia a gente até defendeu o Nicolas, porque O eu nem... Nicolas, né? Sim, porque vocês já... Eu não tô criticando... Tipo, eu tô falando que dá pra... Vocês já defenderam a liberdade de expressão muitas vezes. Só que no contexto, quando entrava bolsonaristas, vocês, infelizmente, na minha visão... Não, o Nicolas é bolsonarista. o Nicolas é bolsonarista, o Brasil Paralelo é bolsonarista. Tudo bem, só que em alguns casos, vocês sacrificaram, tipo, apoiaram algo ilegal que estava acontecendo Então, com as vamos lá, pessoas. olha só, entendeu? o Tipo, o Monark. Daniel Silveira, você acha justo o que aconteceu com eles? Eu acho que o Daniel Silveira participou ativamente de uma tentativa de golpe de Então, Estado no Brasil. seja E aí provado ele e aí devido foi aos processos legais. deveria. Não Ah, teve. aí mas seja mas preso. Monark, eu não estou no poder de implementar o devido processo legal no cara. Não sei, Agora claro. sim, não está no meu poder, eu não sou um Você ministro pode supremo. apoiar ou não o que está Eu acontecendo não, com ele. o que eu posso olhar e falar assim, mas eu também tenho que levantar que o Daniel Silveira participou de uma intentona golpista. E assim, eu acho muito pior. E olha as escolhas, porque você não escolhe lado nenhum nessa história. Eu tô vendo aqui. E o que a gente fez foi denunciar todas as partes envolvidas. A gente já denunciou, o Kim já falou inúmeras vezes contra o inquérito do Alexandre de Moraes, mas inúmeras vezes. Especialmente quando ele foi se agravando, quando foi pegando parlamentares. Se eu não me engano, o Kim foi contra o negócio do Daniel Silveira, o voto do Kim. Então, assim, a gente formalmente isso é ótimo. atuou. Parabéns. Só que, assim, Monark, a gente já fez essa denúncia, só que não estava no nosso poder, porque nós não ocupamos esses espaços de poder, a capacidade de instaurar um devido processo legal em que o Estado brasileiro pudesse se defender de uma intentona golpista do Bolsonaro. Porque o que aconteceu, que eu volto a falar, quem se movimentou para se proteger dessa intentona golpista foram esses elementos oligárquicos. Com esses meios Com que eles esses meios que eles utilizaram, que utilizaram. são meios, como você Uma bem outra disse, intentona errados, golpista. etc, etc. São duas intentonas assim, golpistas então, aí, né? sim, mas Vocês admitem que não o é STF igual, golpista? não é esse igual. método. Não, entendi. Não é o mesmo método. Ah, tudo bem, eu discordo, mas tudo bem. Mas não é o mesmo método. Você está falando de uma Não, uma a intenção ruptura. é a mesma. É a ruptura da Não, Constituição não é da a mesma, democracia. cara, porque se fosse a mesma, eles teriam estabelecido um ditador aí. Mas, bom, enfim, você vai dizer que é o Alexandre de Moraes. e tal. Que Alexandre de Moraes está Mas, no assim, Brasil. certamente, os bolsonaristas, quando queriam intervenção militar com o Bolsonaro no poder, eles não queriam o poder do Alexandre de Moraes. Eles queriam um pouco mais de poder. Ah, Um não cara duvido, que... não Pois é, um duvido. cara Nem que tô- não tô determina discordando de vocês tudo, que comanda e que é efetivamente um ditador. Coisa não- que o Alexandre de Moraes não é. Eu não tô aqui pra defender os É o bolsonaristas. que eu quero dizer o seguinte: o Geisel, o Castelo Branco, eles tiveram mais poderes. O Pinochet tinha mais poderes que o Alexandre de Moraes tem. Assim, consideravelmente. Se for pegar o cara lá de Belarus, ele tem mais poderes. do O que Putin Alexandre de tem Moraes mais poder. Então, sim. Então, venhamos e convenhamos que não é exatamente a mesma situação que a gente está tratando aqui. Que uma- Entendeu? não é uma ditadura consolidadaça pra caralho, onde ele é A simplesmente gente uma é uma ditadura, ao meu ver, é uma democracia disfuncional, passando por o seu grande momento de quase ruptura.